Olha, hoje o doutor Leandro Teles está com a gente. Seja bem-vindo, como vai? Bem, você? Tudo ótimo. Vamos falar sobre desmaios frequentes, que é a síndrome do vaso vagal, né? O nome é curioso, né? Vaso vagal, nome diferente, mas para um transtorno super comum. Todo mundo conhece alguém que tem uma tendência de se sentir mal, mas desmaia achar que do vai nada? desmaiar. Empacota? E pode desmaiar mesmo. Isso é extremamente frequente. A chance de uma pessoa desmaiar na vida é em torno de 30% a 40%, é alta. E tem pessoas que têm tendência a desmaiar maior e desmaiar de forma recorrente. Então faz o seguinte, ficou preocupada? Então não é para se preocupar não, para se informar. Mande suas perguntas, a gente vai pro intervalo e o doutor Leandro na volta explica tudo pra gente, tira suas dúvidas. 2 minutos, até já. Gente, hoje o doutor Leandro Teles, que é neurologista, está com a gente para a gente falar sobre os desmaios frequentes e o problema da síndrome do vaso vagal. Na saída para o intervalo, o doutor Leandro até explicou rapidinho para a gente que a gente tem em torno de 30% a 40% de chance de desmaiar. De ter o desmaio por qualquer causa. Qualquer motivo, pode ser pressão baixa, qualquer coisa. Exatamente. Na síndrome vasovagal, a pessoa tem a tendência a ter episódios de baixa de pressão, dando esses sintomas ou de pré-desmaio, sabe aquela sensação que você vai desmaiar, ou de desmaios reais, desmaios breves. Geralmente é uma coisa que pega pessoas mais jovens, pega um pouco mais de mulheres, pega 2 a 3 mulheres para cada homem. A mulher, ela já tem um biotipo que favorece a queda de pressão. E ela tem, de modo geral, a pressão mais baixa. Tem mulher que mede a pressão, jovem, magrinha principalmente, e a pressão está 10 por 6, 10 por 5, e às vezes quando está de pé, e aí acumula um pouquinho de sangue nas pernas, ela não consegue fazer a compensação. Porque aí o sangue não chega no cérebro e ela, desfalece ou desmaia. Por isso que a gente tem que, de vez em quando, ficar se movimentando? Ajuda muito. Ajuda, né? A contração muscular faz com que a pressão aumente e leve o sangue para a cabeça. Tem gente que quando está começando a passar mal, faz um gesto de contração ou dobra a perna. Mas o ideal é deitar. Quando você deita... Deitar você não desmaia? Não. Não? Se você estiver num pré-desmaio e você deita, automaticamente o sangue volta a fluir para a cabeça. Se você levantar a perna, se ajuda mais ainda. E aquela história de colocar a cabeça entre os joelhos? Isso pode ajudar, porque você coloca a cabeça numa posição mais baixa. Isso pode defender algumas pessoas por estar sentindo mal. A pior opção é a pessoa sentir que vai desmaiar e tentar encarar, tentar ficar de pé. Aí ela pode cair e ela cai até com um mecanismo de proteção. Porque ela caindo, o sangue volta a circular na cabeça. Agora, o que é um vaso vagal? Esse termo, vaso vagal, é um termo curioso. Vaso é de vaso sanguíneo, artéria, e vagal vem de nervo vago. É um nervo, um dos nervos mais importantes do corpo. Quem comanda a pressão arterial e o batimento cardíaco é o sistema nervoso. Tem uma parte que a gente chama de sistema simpático, é um nome. Ele aumenta a pressão. Então, quando você está mais tensa ou no esporte, o coração bate mais rápido, a pressão aumenta. O vaso vagal, é o outro sistema, é aquele que faz a pressão cair. Baixar. Quando você está de pé há muito tempo, você precisa que a pressão aumente, que o sangue chegue ao cérebro. Algumas pessoas têm isso desregulado. De tempos em tempos, ao invés da pressão subir, o vaso abre. E aí a pressão despenca. Então, em vez do coração bater mais forte, mais rápido e a pressão subir, para garantir que de pé o sangue chegue no cérebro, o vaso abre e a pessoa pode ter a tendência à queda. Agora, vamos para os mitos e verdades, né? Porque senão a gente vai matar todos eles, né? Vamos ver o que... Já viu, a gente é bom de papo, né? Já começa a falar. A gente nem curte, né? Olha, a principal causa de desmaio é a queda abrupta de pressão arterial. Primeiro, desmaio é um sintoma, não é uma doença. Então tem várias causas de desmaio. Por exemplo, epilepsia causa desmaio, perde a consciência. Doença cardíaca pode causar desmaio. Também. Só que são causas mais infrequentes. A causa mais frequente disparada, mais da metade dos casos de desmaio, é por falta de fluxo no cérebro por pressão baixa. A pessoa pode ter pressão baixa por vários motivos. Por exemplo, remédio. Pode ser. Mas tem pessoas que do nada são saudáveis, mas que de tempos em tempos tem crise de pressão baixa quando fica de pé. Eu tenho pressão baixa, sempre tive. Mas o quão baixa ela tem que ser para ter um problema desse? Então depende de pessoa para pessoa. Se o fluxo cerebral for muito pequeno, o cérebro automaticamente desliga, porque ele precisa do sangue, do oxigênio e da glicose que vem pelo sangue. Então depende. Tem pessoas que com 4 de mínima já desmaiam. Tem pessoas que aguentam mais. Depende do biotipo, depende da altura, depende de há quanto tempo ela está naquela situação. Mas as pessoas que têm essa síndrome, essa tendência vasovagal, elas não toleram muito pressão baixa. Elas começam a sentir náusea, transpiração, escurecimento visual, sensação de fraqueza nas pernas. Se mantiver aquela situação, ela vai desligar.
como se fosse um disjuntor que cai para proteger o cérebro. Puxa, vamos ver mais um. Na síncope vasovagal, o paciente tem maior sensibilidade a algumas situações. Verdade. Quem tem tendência a desmaios, tem uma tendência a desmaiar em situações específicas. Por exemplo, ficar muito tempo de pé. Tem até um pessoal que chama de síndrome da troca da guarda. Sabe a guarda inglesa? Sei. Que eles ficam de pé? E nem se mexe. Tem várias fotos que esses guardas, de vez em quando, eles, pumba, desmaiam, caem. Porque é tanto tempo de pé. Quando você fica de pé, Kátia, 1/3 do sangue vai para as pernas. Então fica represado nas pernas. Então tem que ter um mecanismo de compensação. Então muito tempo de pé pode dar desmaio. Outra coisa, calor. Tem pessoas que no calor excessivo, no sol, elas acabam tendo uma tendência maior à pressão baixa. Tem pessoas que têm tendência a desmaiar quando vê sangue. Ou quando colhe sangue. Tem o reflexo ao contrário, o vaso dilata, ela desmaia. Então não é medo. Não é medo. É o medo, é o gatilho. Mas ela tem uma tendência mas a causa é outra, a ter um reflexo ao contrário. Ao invés da pressão subir, ela cai. Então nessa síndrome, a pessoa geralmente está de pé e tem um gatilho. Outros gatilhos, ficar sem comer. Tem pessoas que ficam muito tempo sem comer e aí começam a passar mal. A tremer, a ter uma sensação de transpiração e se bobear, desmaia. Então existem várias situações. Tem pessoas que têm isso quando vão urinar ou evacuar. Tem pessoas que têm isso com dor, quando tem uma dor muito aguda. O gatilho pode variar. E todo mundo conhece alguém assim. Se você pensar, todo mundo conhece um familiar, um parente, uma pessoa que quando vai num show, eu vou desmaiar. Ou quando fica na fila muito tempo de pé, ou quando está muito calor. E precisa vir e mexe, sentar, beber água, ou se alimentar com mais frequência. A gente acha que é frescura. Mas não é frescura. Não é frescura. E aí é mal compreendido por falta de informação. Isso pode chegar a 10, 15% da população. Tem pessoas que têm isso toda semana. Tem pessoas que é mais raro, que acontece a cada 6 meses, a cada 1 ano. Lugares muito aglomerados, emoções fortes. Tudo isso pode ser o gatilho. Só que o detalhe é, geralmente a pessoa está de pé ou sentada. Esse tipo de desmaio é muito raro acontecer com a pessoa deitada. Porque a cabeça já está no nível, como se fosse uma garrafa com água deitada, o líquido já escorreu, né? Então o cérebro já está mais irrigado nesses casos. Legal. Vamos ver mais uma? Vamos. O diagnóstico da síndrome vasovagal é baseado em exames sofisticados. Volto. E aí nós vamos saber por quê. Não vou responder agora. Voltando com o doutor Leandro, o diagnóstico de síndrome vasovagal é baseado em exames sofisticados. Você disse não. Tentei fazer uma correção, mas é mito mesmo. Não, foi bem, né? Então, não. Na verdade, o diagnóstico depende de uma boa história clínica e de um bom exame físico. O médico, quando está diante de um desmaio, ele vai fazer várias perguntas. Qual a situação, qual a posição que a pessoa estava. Quando o quadro é bem característico, ele vai examinar e talvez peça alguns exames simples para afastar doenças ou cardíacas e tal. Mas, de modo geral, como é que é o desmaio da vasovagal? A pessoa sente mal-estar antes, sente as pessoas falando à distância, assim? Vai ficando mole. Quem olha, quem está olhando a pessoa vai ver a pele mais clara, pálida, vai sentir a pele mais fria, porque está faltando sangue, irrigação. Geralmente o desmaio ele é rápido, Kátia. É um desmaio que dura alguns segundos. Logo que a pessoa cai, ela já volta e já se recupera. Então não é um desmaio prolongado. É 10, 20, 30 segundos no máximo, tá bom? A pessoa não se debate, geralmente não baba, como na epilepsia, nas crises convulsivas. E quando a pessoa acorda do desmaio, ela está bem. Ela não está confusa. Não tem mal-estar nem nada? Não. Ela pode ter um ligeiro mal-estar, mas ela está consciente, ela está orientada, sem nenhum sintoma. Então, os exames são exames simples quando necessários. Quando o caso é muito complicado, existe um teste específico para vasovagal, chamado tilt test. O que é esse tilt test? Esse tilt test é um teste de inclinação. O paciente fica numa maca, todo preso com pressão, batimentos cardíacos. Aí essa maca, ela levanta. Deixa de ponta cabeça? Deixa de pé o paciente. De pé. Deixa o paciente de pé durante um tempo e vai ver como é que o coração e a pressão reagem a essa troca de posição. Se ele tiver uma tendência correta, ele vai corrigir a pressão arterial, vai melhorar a frequência cardíaca. Se ele tiver mal intencionado, a pessoa pode ter a pressão baixa e, eventualmente, até o sintoma característico durante o exame. Então, o exame mais específico é o tilt test. Hoje em dia, é um exame que não é sofisticado, é um exame simples de fazer, não invasivo. Fácil. E o médico pode pedir outros para olhar o coração. Um eletro, um eco, pode pedir alguma coisa para epilepsia. Depende muito da história que chega ao médico. Então, esse histórico é extremamente importante. Fundamental. Né? Se tiver uma testemunha ocular, é importante. Porque se o paciente desmaiou, é importante saber quem viu o evento. E aquilo que você sempre me fala, eu falo, gente, mas será que isso é legal? Depois, quando acontece na família, a gente
vê que faz diferença. De filmar a pessoa. É. Até pro médico conseguir Você ver. vê, né? Desmaiou, como, de que jeito, ficou branco, não ficou branco, ficou tonto, não ficou tonto, caiu, do nada. Eu acho não que é? a gente tem que sempre acudir a pessoa. Mas às vezes, se tiver um recurso, a pessoa estiver bem, ou for um quadro recorrente. Ou tem mais alguém junto, Você né? pode anotar os sintomas, pode fotografar ou até Filmar. fotografar, ou até filmar. Porque o médico ele vai usar esses dados que ele não tem no consultório. Porque é uma coisa que já aconteceu em outro tempo. E às vezes a gente falando o que aconteceu, a gente pode não ter reparado em alguma coisa sutil, que é o que vai dar a diferença. O médico pro fala assim, médico, por né? exemplo, como é que estava o olho? Aí Eu você não fala, sei, putz, não vi. estava aberto ou fechado? Eu não sei se a Revirou boca tava ou não branca. revirou? É. Contraiu um lado, o outro lado, entortou a boca. Quanto tempo durou? Ninguém olhou no relógio. Então, cuidado, é importante levar essa informação para o médico, porque o diagnóstico nasce na sutileza. Os desmaios não são todos iguais. Vamos ver mais um? Vamos. Desmaios em idosos são eventos mais preocupantes. Verdade, perfeito, absoluto. Primeiro que a síncope vasovagal, que é um quadro mais benigno, tende a acontecer mais em jovens, não idosos. Em idosos, o desmaio já é mais preocupante por quê? Porque, primeiro que um idoso que cai ou que desmaia, já tem um risco maior de uma lesão, uma fratura, um acidente e tal. Segundo que as causas no idoso são mais preocupantes, porque eles podem ter mais doença cardíaca, arritmia, infarto, alteração de válvula, epilepsia. Outro que o idoso às vezes usa remédio. E a interação entre remédios pode dar baixa de pressão também. Então, no idoso, não pode ficar esperando. Teve Tem um que desmaio, correr, né? tem que buscar o atendimento de emergência, porque é um sintoma inicialmente preocupante. Vamos ver mais um? Ah, esse é o último? Então já volta e a gente já tira as dúvidas. Ótimo. Voltando com o doutor Leandro Teles, vamos para as dúvidas, doutor? Bora, legal. Chegaram? Vamos ver a primeira, ó. Net, minha sobrinha tem 9 anos, apresenta alguns desmaios. Já fez vários exames, inclusive neurológicos e do coração, e não foi encontrado nada. Pode ser essa síndrome? Eventualmente, sim. Menina, Mas 9 jovem, anos? pode dar. Criança pode ter isso. Aí, para saber, só realmente no atendimento presencial. O médico vai ver como é que foi o desmaio dela, como é que, qual foi a situação e qual foi a característica clínica. Mas olha, exames normais, criança saudável, sexo feminino, novinha, tendência a desmaio, isso pode ser. E como que eu posso evitar isso? Manter a criança bem hidratada, evitar ficar muito tempo de pé, às vezes usar meia elástica, Mesmo né? criança Isso pode novinha. ajudar, controle de calor, mesmo criança novinha, porque a meia elástica ela pode ser Sim. útil dependendo da situação. Se não houver restrição com relação ao sal, às vezes o médico pede para dar um pouquinho mais de sal na dieta, para a pressão ficar um pouquinho mais forte. Em casos mais graves, tem até medicamento, mas isso é exceção. Geralmente o paciente fica bem com medidas simples. Atividade física também ajuda. Mas é importante afastar as doenças mais graves, porque essa é uma doença mais benigna e mais tranquila. Foi bem o que eles fizeram, né? Exames Perfeito. neurológicos, de coração, não deu nada. Procurou ajuda. Mas verdade. crianças podem ter isso, 9, 10, 8. É muito comum quando vai colher exame de sangue ou quando está com dor. Em criança, esse é um gatilho comum. Então, Net, leve sua sobrinha para o médico e aí converse com o teu histórico todo, como desmaiou. E se ela desmaiar até você ir ao médico com ela, ou seu parente com ela, filma. Pode ajudar. E a boa notícia é que há uma tendência da síndrome melhorar conforme a criança vai crescendo. Com o próprio envelhecimento normal, há uma Vai tendência. diminuindo. E ela também começa a reconhecer os sintomas e já se defender no pré-desmaio. Né? Já aprende a deitar, ou aprende a se hidratar, ou sair da situação para não ter o desmaio. Legal. Vamos ver mais uma. Melissa, fico com a pressão baixa com muita frequência e quando faço atividade aeróbica, sinto dores de cabeça e algo como suor frio. Essa dor pode ter relação com a pressão? Eventualmente sim. A gente sempre tem aquele mito, né? A pressão aumenta, a cabeça dói. Mas mesmo a pressão baixa, ela gera um certo estresse, né? Incômodo, né? Então tem pessoas que no exercício podem sentir um pouquinho de tontura ou até sensação de desmaio. Quando você tem uma sensação de desmaio junto com a atividade, isso é um sinal de alarme. Tem que buscar ajuda médica. Por quê? Porque algumas doenças cardíacas, seja genética, seja arritmias, podem se manifestar no esporte. A gente tem de vez em quando alguns atletas que de repente se descobre uma doença cardíaca. Então e isso é um alguns sinal. infartam em campo, né? Alguns sinais de alarme são importantes, Kátia. Primeiro, já falamos de um idoso. Pessoas que têm diabetes
tem que procurar ajuda médica, porque pode ser hipoglicemia ou problemas de pressão relacionados ao diabetes. Pessoas que têm tontura com exercício, sinal de alarme. Desmaios muito prolongados, que passam de 30 a 40 segundos, tem que procurar ajuda médica imediatamente. Pessoas com histórico familiar de morte súbita ou doença cardíaca. Essa pessoa não pode ficar achando, não, isso é um desmaio normal. Tem que buscar a ajuda de um cardiologista o quanto antes. Melissa, então é bom conversar com o teu médico direitinho, né? Pode ser a síndrome vasovagal, pode ter a ver com a pressão, porque é um sintoma que pode ser disso, mas tem que buscar ajuda. Que fica medindo a pressão 24 horas, né? Tem, é o mapa, monitorização ambulatorial de pressão arterial. Ele é útil para diagnosticar pressão alta, mas também pressão baixa. Né? Tem o Holter, que vê o ritmo cardíaco em 24 horas. Hoje tem até aparelhinhos que ficam uma semana com a pessoa. Que legal. Para pessoas que têm sintomas mais infrequentes. Então a medicina hoje ela tem bastante ferramentas de diagnóstico. Né? Então, Melissa vai buscar um diagnóstico certinho, correto, e aí o melhor tratamento, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma? Danilo, em quais situações o desmaio apresenta mais preocupação? É isso que a gente acabou de falar, idoso, né? Cardiopata, pessoas que usam remédio para pressão alta podem dar pressão baixa. Remédios para arritmia cardíaca podem dar pressão baixa. Remédios para Alzheimer, depressão, remédios para náusea, alguns analgésicos. Então é importante ficar de olho com quem toma remédio. Diabéticos, importante. E quem tem história familiar de doença grave. Por último, o sinal de alarme que a gente falou anteriormente, desmaio relacionado à atividade esportiva. Tá. Tem que buscar ajuda para você não se expor à atividade sem o aval do seu médico, né? Vamos ver a última pergunta, da Cíntia. Quais medicamentos podem favorecer desmaios? Olha, alguns remédios importantes podem favorecer. Os mais importantes disparados são os remédios para pressão arterial. A pessoa regula um remédio, mas às vezes fica forte demais. Ou a pessoa... Porque não volta no médico, né? Às vezes, isso que eu ia falar, a pessoa às vezes toma um remédio e passa anos só replicando a receita. Né? Às vezes ela deixou de ser hipertensa já. Porque emagreceu, fez exercício ou só envelheceu e a pressão já caiu um pouco. E ela continuou com o mesmo remédio. Aí começa a ter sintoma de desmaio. Alguns remédios que são beta-bloqueadores, remédios para arritmia, ou para enxaqueca, ou para tremor, podem dar desmaios. Quando você procura um médico, a primeira coisa que ele vai querer ver é a sua receita. O que você está tomando? Às vezes o segredo está lá. De algum remédio que entrou ou até que saiu. Agora, porque a abstinência a alguns remédios também dá pressão baixa. E quando a pessoa toma um remédio, está regulado, mas resolve tomar uns chazinhos de ervas, porque tem uns chazinhos que dizem que mistura essa com aquela e aí baixa a pressão, isso não pode também interferir demais? Pode. Coisas naturais também são químicas, elas também interferem, pode interagir com a metabolização do seu remédio. Às vezes suplementos de academia, também, então o médico, geralmente ele tem esse cuidado. É importante você levar tudo que é novo na sua vida, porque a alteração na sua medicação pode ser decorrente, a mudança do efeito pode ser por causa de uma substância que está interagindo. E aí vale até os ditos naturais, que também podem realmente ser danosos, né, prejudiciais. E tem que anotar, gente, tudo que você está tomando. E aí conta, uma frutinha que você comeu naquele dia, faz um relatório, não é? Um alimento que você comeu naquele dia que você percebeu, ou então comi menos sal, tenho diminuído o sal, tomei um chazinho junto com o remédio, qualquer coisa. Mudei a dieta, estou fazendo jejuns, às vezes jejuns prolongados ou intermitentes, estresse, privação de sono. O que você falou a gente chama de diário de sintomas. Não só o que aconteceu no intra, mas o que aconteceu antes e depois, para o médico entender o contexto daquela ocorrência. Isso vale para isso e para qualquer outra coisa em medicina. Vale para a gente se conhecer. E ver naquele momento de vida o que está me fazendo mal e o que está me fazendo bem. Porque isso vai ser a ferramenta do enfrentamento, vai fazer parte do seu tratamento. Verdade. Por falar em tratamento, não agora do vaso vagal, que tal a gente começar também a prevenir alguns problemas, como por exemplo, você que está com medo de ficar com a memória abalada, mesmo sendo novo em fim de ano, tem isso com estresse, né? Tem isso. Tanta gente aí com as notas tendo que ser recuperadas, do que não fez no ano inteiro nos últimos meses. Então, aproveite, antes que eu me esqueça, são técnicas, hábitos e dicas para afiar a sua mente e aperfeiçoar a sua memória. Gente, tudo nessa vida é treino. E a memória da gente precisa de treino, né? Sem dúvida. Muita gente a gente cobra, mas não faz por merecer uma cognição equilibrada e de qualidade.
O livro também é para público leigo, qualquer idade, para a gente aprender a direcionar e fazer aquilo que melhora o nosso rendimento e deixar de fazer aquilo que limita o nosso rendimento. Então, olha, fácil de encontrar hoje em dia com a internet, então fica mais fácil ainda. Qualquer dúvida que você tenha sobre o trabalho do Dr. Leandro Teles, acesse o site www.leandroteles.com.br. Tem o Facebook, que é a fanpage. A fanpage Neurologista Leandro Teles. Sim. No Instagram, Neuro Leandro Teles. E ali você vai ter 1000 informações, mas, gente, nosso espaço aqui, ele é de prestação de serviços, de esclarecimento, tirar dúvidas, mas nada supra a necessidade que todos nós temos de irmos ao médico. Então faça a sua parte, vá ao médico, começou a ver que as coisas se repetem, que você não melhora, vá ao médico, conte tudo o que acontece desde que o sol explodiu, antes a gente falar de mais do que falar de menos, e siga a orientação do seu Desde médico. que o sol explodiu, não. Aí Não, desde que a história você começou. vai acabar com a vida dos médicos. Desde o nascimento já tá bom. Não, desde que a história começou. Tá bom, tá certo, entendeu? tá certo. E olha, aí você vai ter um ótimo rendimento, resultados positivos como tem que ser. Obrigada mais uma vez. Bom Olha, programa. seu bom humor faz uma diferença incrível. Gente bem-humorada é tudo de bom nessa vida, não é não?